Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Glória a Deus. Vocês vão me ajudar a pregar? Então tá, me ajude aí, glórias a Deus. A palavra de Deus diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode dizer glória a Deus? Acabamos de cantar esse louvor e agora você entendeu aonde fica o endereço dessa letra, né? Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, que na minha Bíblia tem tesouros em vasos de barros. Pastor, o que são esses tesouros? O tesouro é aquilo que Deus entrega para nós. São dons, a sua graça, autoridade, unção, talento. E aonde é depositado? Dentro de cada um de nós, porque nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, e nós somos feitos de barro, e eu vou explicar isso com o decorrer da ministração. Nesse momento, feche os teus olhos, repita assim: Senhor Jesus, fala comigo, usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção, para abençoar a minha vida, em nome de Jesus, amém. Se você está vivo, vai dar um glória a Deus bem forte, aplauda ao Senhor bem forte, oh glória. Aproveita, fala para a pessoa do teu lado, fala assim: olha, você é vaso, tá? Aí você complementa e fala assim, ó: de barro, hein? Glória a Deus, aleluia. Essa noite eu quero ministrar para você, eu vou falar sobre o poder de Deus em vasos trincados. Vasos trincados, vasos trincados, vasos rachados. Pastor, soa meio estranho, né? Soa, mas você vai entender até o final. E você vai dar glória a Deus, porque eu sei que Deus vai falar com você. Aleluia. Fato é em que alguns textos bíblicos, quando a gente estuda a palavra de Deus, somos comparados a um vaso de barro. E você já sabe, você que estuda a palavra de Deus, você sabe disso. Aí você começa a entender por que é normal, de repente, os irmãos se cruzarem na rua: e aí vaso, e aí vaso. Aí você fala: vaso? Eu trabalhava numa loja, e quando eu encontrava o irmão da igreja, né, ou irmãos de outra igreja, mas também eram irmãos na fé, e sabiam que eu era irmão na fé, e chegava lá e falava: ô vaso, tudo bem? Aí os meninos ficavam, né, bolados, né? Que negócio de vaso é esse? Eu falei: não, isso é língua nossa, fica tranquilo que isso é um papo de crente, aleluia. E nós somos comparados a vasos de barro, e Deus é o oleiro, aleluia. Jeremias 18, se você chegar em casa e estudar o capítulo 18, você vai ver o texto falando sobre isso. Deus, ele se manifestou para o profeta Jeremias, e ele, quando ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. Deus disse para ele: desce até o vale, aonde o oleiro está fazendo o vaso, e observa. E ele fez isso, ele desceu, e quando o profeta começa a ver ali o oleiro trabalhando no vaso, naquele barro, moldando o vaso, naquela roda do oleiro, ele começa a entender a ministração que Deus está fazendo no coração dele. E ali, enquanto ele está olhando, o vaso na mão do oleiro quebrou, aquele barro ele quebrou,
E o oleiro fez o quê? Jogou fora? Não, o oleiro refez o vaso. Daquele monte ele fez um novo vaso. Aleluia. E coloca para mim, por favor, Jeremias 18:6. Diz aqui ao profeta, o Senhor diz ao profeta no versículo 6 de Jeremias 18: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode dizer glória a Deus? Mais uma vez aí, fala para a pessoa: você é vaso. E diz assim: de barro. Aleluia. Fato é, o Senhor nosso Deus, Ele faz, Ele refaz, Ele modela, Ele ajusta da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, somos propriedades exclusivas dEle, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quando a gente entende isso e se coloca na brecha, Ele faz na nossa vida conforme a vontade dEle. Aleluia, glórias a Deus. Em Isaías 45 versículo 9, na parte A, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Então eu digo para você: para de ficar questionando Deus, para de ficar dando de testa com Deus. Como eu disse, Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todo o controle está na palma das suas mãos. Ele tem um controle das nossas vidas. Aleluia. Ele sabe o que é melhor para nós. Então descansa e aceita que dói menos. Aleluia. Aceita o puxão de orelha do papai, porque Ele quer o melhor para nós. Aleluia. Isaías 64 versículo 8 diz: agora porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, somos todos obras das Tuas mãos. Aleluia. Tem horas que a crise das dúvidas bate na nossa porta, tem hora que a crise do medo bate na nossa porta. É normal, somos feitos de carne e osso. Ah, pastor, mas crente, pastor, tem esses momentos? Claro que tem. Todo homem e mulher de Deus tem um momento da crise das dúvidas, do medo, da insegurança. Tem momento que nós estamos tristes, cansados, nos sentimos ignorados, escanteados. Gente, faz parte da vida. É batalha espiritual que nós enfrentamos a cada dia. Mas olha, Salmo 31 versículo 12, o rei Davi se sentiu assim também, e ele disse: estou esquecido no coração deles é do povo, como morto, sou como um vaso quebrado, Senhor. Olha o coração do homem segundo o coração de Deus, aquele a quem Deus deu testemunho, o maior rei de Israel que já teve, ele dizendo: eu estou em conflito, Senhor, eu estou me sentindo como um vaso quebrado. Tem hora que a aflição vem, a crise do medo e das dúvidas vem, mas você não pode dizer: ah, esqueceram de mim, ninguém gosta de mim, eu não tenho valor. Não, em nome de Jesus, entenda que para Deus você tem grande valor, valor de sangue, igreja, em nome de Jesus. E olha como Deus te ama. Deus fala em Isaías 49, versículo 15 e 16, ele diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, ou do filho que ela carrega no seu ventre, na sua barriga? Não, quem é mãe sabe que não pode. E aí ele continua no versículo 16 dizendo: no entanto, mesmo que isso venha acontecer, que a mãe se esqueça, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de vocês, porque eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. E se você crê, aplauda ao Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia! Tem horas, queridos, que quando o oleiro está fazendo a fabricação, a confecção do vaso, tem hora que o vaso trinca. Aonde, pastor? Trinca na produção da oleria, ali no manuseio, ele trinca, ele racha. Tem horas que ele trinca no transporte, ali da olaria para a vitrine da loja. Tem horas que ele também trinca no transporte, da loja para a tua casa. Você está comprando, levando, e ele racha, ele trinca, acontece alguma coisa. E quando o vaso trinca ou racha, nós não costumamos deixar ele à vista. Ali na sala, na mesa, a gente não põe à mostra um vaso feio, rachado e trincado. Muitas vezes o que a gente faz? A gente guarda, a gente esconde, vira ele a parte quebrada, deixa a parte boa para ninguém ver. E muita gente faz aquela famosa armengação, né? Coisas de brasileiro. Dá um jeitinho, né? Passa aí um durepox, passa aí uma colinha, põe um araminho, faz aí, né, um cambalacho para dar uma maquiada aí. Olha, isso eu e você fazemos, mas com Deus não é assim. Deus não faz gambiarra, com Deus não funciona dessa forma. Deus não joga fora porque Ele acha que não serve mais, porque Deus não abre mão de mim, de você. Deus Ele refaz, como ali o Jeremias viu o oleiro fazendo. Deus Ele pega e refaz de novo, para você viver a excelência da parte dEle. E Ele, quando Ele nos confronta para refazer, não é para deixar nos humilhar, deixarmos na lona, no chão. Não, Ele faz isso porque Ele te ama, igreja, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, aceite a correção de Deus. E eu quero 2 pontos destacar aqui, falando sobre o vaso. 2 pontos eu quero destacar. O primeiro, todo vaso, antes de qualquer processo, ele é escolhido. Antes dele ser confeccionado, primeiramente o vaso é escolhido. Diga para alguém de novo do teu lado, fala assim: você é escolhido de Deus. Completa e fala assim: a dedo, tá? Você foi escolhido, escolhida de Deus a dedo. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Deus te escolheu, porque Ele tem um propósito através da tua vida. Aleluia. Então não se sinta inferior. Talvez você entrou nesta noite dizendo: meu Pai, meu Senhor, eu não tenho valor. Tem sim. Mas Senhor, será que o Senhor quer me usar? Ele quer, Ele vai, se você deixar, se você se permitir. Olha, na Bíblia, Deus escolheu um menino sonhador, um jovem sonhador, mas com o coração voltado para o reino, e Deus o levantou como o segundo homem mais importante do Egito, tornou ele governador do Egito. Esse menino se chama José. Ali a palavra diz que Deus ele levantou um homem que era fugitivo do Egito, porque ele tinha matado um egípcio, gago, mal sabia ele falar, precisava da ajuda do irmão para se comunicar, para que ele pudesse libertar o povo da escravidão do Egito. Eu estou falando de Moisés. Deus escolheu um jovem, muito simples, muito humilde. Ele até diz: eu sou o menor da minha casa. Mas Deus escolheu aquele jovem chamado Gideão, para que ele pudesse salvar o povo judeu, ali dos midianitas, das mãos dos midianitas. Deus escolheu um menino, entregador de marmita, que levava a comida para os seus irmãos no campo de guerra, mas que cuidava ali das ovelhas, do rebanho da família, para ser o maior rei que Israel já teve, um homem segundo o coração dele, chamado Davi.
Deus escolheu uma menina órfã, não tinha pai, não tinha mãe, ela era escrava, judia, perseguida, mas Deus a levantou como a rainha Esther, a rainha dos Medo-Persa, e ela, através ali da sua vida, Deus livrou o povo judeu de ser exterminado da face da terra. Tudo isso porque ela colocou o seu coração no altar do Senhor. O Senhor escolheu no caminho de Damasco um homem chamado Saulo de Tarso, que depois todos conheceram como Paulo. Saulo, perseguidor de cristão, matador de cristão. E quando Deus tem um encontro com ele, diz para ele que ele é escolhido, ele fica cego. E Deus visita um homem chamado Ananias e fala assim: Ananias, vai na rua direita, vai ali na casa de Pedro Curtidor, e você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Ore por ele, porque ele está pedindo para que possa ver novamente. E Ananias fala: Senhor, vou nada, imagina, eu conheço esse camarada, ele é bruto, ele mata cristão, ele persegue, ele tortura, não vou não. E Deus diz para ele em Atos 9,15: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Aleluia. Ei, Deus escolheu você, igreja, aleluia. Aqui nesta igreja, este lugar é hospital, este lugar é oficina, este lugar é casa de recuperação, este lugar é encontro de vasos trincados, vasos rachados, que entram por esta porta, talvez dizendo assim: Senhor, eu vou entrar, e se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não usar uma vida para falar comigo, eu nem sei mais o que eu vou fazer amanhã da minha vida. E é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo um grande privilégio que nós temos de servir no reino de Deus. E Deus conta comigo, Deus conta com você, igreja. E se você entende isso, diz assim: glória a Deus, aleluia. Aqui na igreja é lugar de pessoas imperfeitas, como eu e como você. Aqui na igreja as pessoas vêm procurando mudança, procurando melhoria, procurando transformação, salvação, recuperação para a vida delas. E eu e você, nós temos a resposta para as pessoas aí fora. E nós não podemos nos omitir, ficar calado. Mas em nome de Jesus, aproveita esse momento, mais uma vez vira para a pessoa do teu lado e diz assim: você é um vaso de barro e escolhido a dedo. Aleluia, glória a Deus. Para você ainda glorificar mais ainda ao Senhor, Êxodo 25, a partir do versículo 10, a construção do tabernáculo, em Êxodo 25, 10, está falando sobre a arca da aliança. Quem entende um pouquinho mais da palavra vai lembrar que a arca da aliança representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, simbolizava que Deus estava naquele lugar. E como foi a confecção? Deus, ele escolheu 2 meninos abençoados, que eram marceneiros na época, trabalhavam com esse artifício, e Deus manda eles fazer uma arca, dá as medidas todas, e diz para ele: faça de madeira de acácia. Qual é o problema, pastor? É que essa madeira era uma madeira muito tortuosa, muito escabrosa, muito ruim de trabalhar. Aqui nós temos o irmão Jânio que mexe com isso. Pensa numa madeira ruim, Jânio. A madeira de acácia é 10 vezes pior. Ruim para fazer algum móvel. E aí Deus, ali em Êxodo 31, 3, ele diz: eu escolhi a Bezalel e a Oliabe para eu os escolhi e os enchi do Espírito Santo de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Então não bastava só ele saber mexer com uma coisa, ele precisava ser cheio do Espírito de Deus, habilidade, inteligência para poder fazer.
E aí Deus usa a vida dos dois, moço, e Deus fala assim: agora pega ouro batido e reveste por dentro, reveste por fora de ouro batido. Por quê, pastor? Ouro batido simboliza a divindade de Deus. E para você glorificar o Senhor, a madeira de acácia aqui representa eu e você, porque nós éramos falhos e ainda somos. Mas quando Jesus nos encontrou, muita gente não dava um conto por nós. Muitas pessoas falavam, os anjos poderiam na hora falar assim: mas Jesus, olha para esse camarada, Senhor, o Senhor vai se sacrificar por ele, ele não vale nada, olha a vida dele. E Jesus fala: para mim ele é um vaso precioso, para mim ela é uma pessoa de importância, sim, aleluia. E Deus, ele pega assim e diz: pega o Jânio, pega ali a Fernanda, pega ali o Cleito, pega o Marcelo, pega ali o Lucas, pega ali o Guilherme e reveste ele com a minha presença por dentro, por fora, porque para mim é um vaso escolhido. E hoje nós levamos a presença de Deus aonde a gente vai. A arca da aliança não existe mais, mas a arca somos nós, porque aonde a gente vai, a presença de Deus está com a gente. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E ele diz para mim e para você, Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta, como profetisa do Senhor. E ele diz mais em João 15:16: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedires, o Pai vos conceda. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia. Você não caiu de paraquedas, você não foi a última opção de Deus. Deus, ele não brinca de roleta russa, de jogar sorte, não. Você foi escolhido, escolhida a dedo, aleluia. Nos tempos de Abraão, quantos homens não habitavam a terra de Ur dos caldeus? E Deus escolheu Abraão. Ali nos filhos de Jessé ali, quantos filhos ele tinha? 8. Passaram os 7 gatões ali na frente do profeta Samuel, e Samuel olhava, a princípio ele até falava: deve ser esse. Mas Deus falava: Samuel, não olha a aparência, você olha a aparência, mas eu olho o coração, não é esse não. Deus, ele olha o teu coração, a tua motivação. Talvez assim como Gideão você se sinta um menor na tua casa, mas um menor aqui dentro nesta noite é maior do que toda a secretaria do inferno junto, aleluia. Lembra na época de Maria, quantas mulheres não existiam ali em Nazaré, e Deus escolheu a irmã Maria para ser um canal de bênção e trazer o Filho de Deus a esta terra. Então Deus, ele quer te usar, aleluia. A Covid veio há 2 anos atrás. Fomos pegos de surpresa pela essa Covid, onde milhões de pessoas morreram com essa doença terrível. E você está vivo, glória a Deus. E talvez você ache assim: ah, pastor, eu estou vivo porque eu me cuidei, né? Porque eu tomei minhas devidas precauções. Fala sério, você acha que é por isso que você está vivo? Não, é porque Deus te guardou, é porque Deus te protegeu, é porque Ele te escolheu para que você cumpra um propósito através dele e por ele, aleluia. Porque você é vaso escolhido, glórias a Deus. E a segunda coisa, para eu encerrar aqui a minha ministração: não existe vaso sem trinca, sem rachadura. Não existe vaso perfeito que não tem uma rachadura, uma trinca. Diga assim:
Eu não sou perfeito. Diga isso, eu não sou perfeito. Aí vira para o irmão e fala assim: nem você. Nem você. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo ele diz, do 12 ao 14: irmãos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Se quiser, aplauda bem forte a Ele, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus. O ruim é que a sociedade, essa sociedade que nós vivemos, vive debaixo de 4 leis da hipocrisia. Sabia disso? Eu vou dizer para você. Primeiramente, eu vou te explicar o que é hipocrisia, o que é ser hipócrita. Etimologicamente falando, a raiz, né? Eu fui pesquisar de onde vinha esta palavra. Esta palavra veio lá atrás dos teatros gregos. A história conta que os artistas dos teatros, das ruas, que faziam peças, eles se maquiavam, se pintavam, e eles encenavam sendo uma pessoa que não eram. Eles tomavam um personagem e faziam que eram alguém. Então, na verdade, os atores faziam ali no palco que um negócio chamado hipocrisia, que significa fingimento. Então daí a raiz da palavra hipócrita, hipocrisia. Então o mundo aí fora tem 4 leis, e o mundão pratica essas 4 leis, e infelizmente a igreja de Cristo vai no embalo, e segue, e pratica legal também, infelizmente. Aí pergunta para mim assim, fala: pastor, quais são? Pergunta aí. Ninguém quer saber não, acho que eu não vou falar. Vou dar mais uma chance. Pergunta: pastor, quais são? Tá bom, já que você quer saber, eu vou falar. A primeira lei da hipocrisia. O mundo diz assim: não tenha problemas. Não tenha problemas no seu casamento, no seu ministério, nas suas finanças, etc, etc, etc. Não tenha problemas. Segunda lei da hipocrisia: e se você tiver problema, resolva o mais rápido possível, para que ninguém fique sabendo. Essa é a segunda lei da hipocrisia. Terceira lei da hipocrisia: se você tiver problema, e se você não conseguir resolver rápido, então mascare, finja que está tudo bem. E quarta lei da hipocrisia: se você tiver problema, não conseguiu resolver, não consegue fingir que está tudo bem, então nem conta comigo, finge que não me conhece. Olha só. E muita gente dentro da igreja anda debaixo dessas leis. Legal. Eu vou falar de uma pessoa, de um casal que não é da nossa igreja, mas a moça, volta e meia, ela vive me ligando e pedindo para orar. Eu oro, eu falo: eu vou orar, mas querida, não vai adiantar nada enquanto seu marido não tomar uma surra. Falo para ela: enquanto seu marido não tomar uma surra. Aí ela fala assim: mas pastor, por quê? Eu falei: porque ele está merecendo. Mas por quê? A última vez que ela me ligou, ela falou assim: ah, pastor, esse final de semana eu mandei ele embora. Ele foi dormir lá na casa da mãe dele, tem uma semana que ele não volta para casa. E aí ela começou a contar que ele trai ela, que ele faz isso, que ele bebe, que ele xinga, que ele... Aí eu falei: tá, já entendi tudo, você quer que eu faça o quê? Porque orar, a gente ora, mas enquanto ele a gente não sentar com ele e falar zóio no zóio, conversar, um papo, né, de homem, ele não vai tomar jeito. E pasmem, ele é cristão, ele anda nas igrejas, viu? E pasmem ainda, pregando a palavra de Deus. Aí eu falo: Jesus, coitado do povo que está ouvindo, né, isso daí.
E aí eu falei para ela, eu preciso ter uma conversa. Não, pastor, se o senhor falar, ele vai ficar nervoso comigo. Eu falei, então eu não posso te ajudar. Eu posso te ajudar se eu tiver um discipulado com ele, se eu sentar com ele, se a gente falar zóio no zóio, cara a cara, tete a tete, eu posso te ajudar. Mas se eu não conversar, não vai ter jeito. E aí eu falei, eu vou ligar para ele. Depois que eu tive essa conversa com ela, eu falei, eu vou ligar para ele. Irmãos, eu liguei para ele, falei, e aí meu filho, tudo bem? Ô pastor, tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. E vem cá, me conta o que eu não sei, porque já que tá tudo bem, beleza, mas me conta o que eu não sei, o que não tá bem? Não, pastor, tá mil maravilha. A família tá bem? Não, tá bem. Legal. Aí dá uma vontade de você falar assim, miserável, né? Mas você tem que se conter assim, falar, amém, então tá bom, já que tá tudo bem, glória a Deus. Irmãos, muita gente vai no embalo. Não podemos ser assim, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não existe vasos perfeitos. Eu e você, nós temos imperfeições, temos os nossos roupantes, temos as nossas rachaduras. O Senhor disse ao apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, é nas nossas deficiências que o Senhor se encaixa, que o Espírito Santo se encaixa. Quando nós abrimos o coração, quando nós reconhecemos que precisamos dele, ele vem, ele nos ajuda. E muitas vezes ele coloca anjos na nossa frente, que pode nos ajudar, que pode nos aconselhar, que pode dar uma palavra de destino para nós. Então você não precisa sofrer sozinho, sozinha. Você não precisa passar por esse deserto, por esse vale, sozinho, sozinha, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus quer usar você da forma que você é, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com seus problemas. Ah, pastor, eu não sei pregar. Sabe sim, você teve um encontro com Deus, Deus transformou a tua vida. Muitos aqui talvez nem estaria vivos se não tivesse um encontro com Deus, pela vida que outrora levava. E você sabe pregar sim, testemunha o que Deus fez na tua vida, quem era você e quem você é hoje, porque Jesus te encontrou. Ah, pastor, eu não tenho sabedoria no falar. Tem sim, se não tiver, Tiago capítulo 1, versículo 5, a palavra diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá sem reserva. Ele derrama na tua vida sabedoria, palavras, que depois você vai ficar de boca aberta falando assim, meu Deus, como que eu falei isso? Mas eu quero dizer, não é você, queridão, é Deus na tua vida, aleluia. Não é você, não é por você. Pastor, o senhor não sabe o deserto que eu estou passando, pastor, por isso que o senhor fala isso. Você também não sabe dos meus. Tem gente que a gente vai falar, pastor, se eu contar minha história para o carroceiro, até o burro chora, porque eu estou assim, vendendo um almoço para comprar janta, está difícil. Mas eu quero dizer para você, que Deus transforma deserto em escola, escola de profeta. Deus, Ele não te promove na dor, mas Ele utiliza a sua dor para que você seja bênção. As suas trincas, as suas rachaduras serve de testemunho e exemplo para alguém que está precisando aí fora. Talvez alguém da tua família, talvez alguém do teu trabalho está precisando ouvir uma palavra que você tem, e você está aí retendo. Então, em nome de Jesus, lembra o que nós lemos no início? Temos 2 Coríntios 4, do 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diga assim: ferido sim, repita, ferido sim, morto não. Aleluia. E aquele que cura feridas, Ele está aqui nesta noite, aleluia. Aquele que cura feridas,
Ele veio aqui ao seu encontro nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvor, sobe aqui em nome de Jesus. Já já nós vamos entregar um louvor no altar do Senhor. Gente, enquanto o louvor está se preparando, tem uma fábula que é indiana. É uma fábula indiana. É uma historinha, tá? Diz que um jardineiro, ele ia todos os dias buscar água numa fonte. E conforme ele pegava, ele usava 2 baldes, um em cada mão. Conforme ele enchia os baldes, um dos baldes estava rachado, estava trincado. E este balde rachado ia jogando a água dele no caminho. Quando o jardineiro chegava no destino, somente um dos baldes estava com água. O outro já tinha se esvaziado, a água tinha se esvaído, tinha se escorrido. E aí esta fábula diz que o vaso bom falou para o vaso ruim, falou: você não serve para nada, você é imprestável. Por quê? Porque você vê, eu não, ele pega a água e eu cumpro com o meu papel. Você não, você desperdiça a água todinha no meio do caminho. O vaso ficou triste com essa palavra e foi se queixar com o jardineiro. E falou: puxa vida, eu não sirvo para nada. Você pega a água comigo, mas eu deixo esvaziar tudo e cair no meio do caminho. E olha que interessante. O jardineiro disse para o vaso: você reparou 2 coisas, aliás 3. Você reparou 3 coisas. A primeira, você reparou que eu sempre pego água e carrego você na mesma mão? E você reparou que eu sempre levo você pelo mesmo caminho? E terceiro, você reparou que este caminho que nós fazemos, este caminho está florido, enquanto do outro lado é um caminho seco, é um caminho sem vida, sem flor, mas o caminho que você vai regando no meio do caminho está florido, está cheio de flores bonitas, porque à medida que eu estou levando e você está pingando, está derramando, você vai regando as flores e a terra. É por isso que o seu lado é bonito, é florido. Eu já percebi que você tem essa rachadura e essa falha, mas você para mim é um vaso precioso, mesmo com imperfeição. Você para mim serve, você tem valor. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está falando com você. Mesmo com a sua imperfeição, Deus, Ele te ama, Ele te quer. Às vezes, você não vai regar a tua casa, mas você vai ser muito útil, porque Deus, Ele te chama para você regar no meio do caminho. No caminho talvez do seu trabalho, no caminho da escola, no caminho que você faz quando sai aqui da igreja, até você chegar no seu destino. Talvez tenha uma pessoa desesperada para ouvir uma palavra de destino, e você tem. Aleluia, glórias a Deus. Uma coisa eu tenho certeza absoluta: você faz parte de um grande propósito de Deus. Isso eu tenho certeza. Você faz parte de um grande propósito de Deus. Eu quero pedir que você fique de pé. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Talvez você entrou aqui nesta noite achando que as promessas de Deus perdeu a validade. Feche os teus olhos nesse momento, porque nós vamos orar ao Senhor. Talvez você falou: Deus se esqueceu de mim. Eu não tenho valor nenhum, pastor, no reino de Deus. Não, você tem. Talvez você entrou aqui achando que a sua história te constrange, o teu passado te entristece, as tuas memórias te provocam, mas Deus começou a falar com você nessa ministração. Talvez você entrou aqui, o inimigo te acusa, ele tem te acusado diariamente, e você tem ouvido de alguém dizendo assim: você não serve para nada, você é um zero esquerda, você nunca vai conquistar, você nunca vai romper na tua vida. Ei, eu quero dizer para você: você tem valor sim, muito valor.
preço de sangue Jesus pagou por você. Você é um vaso escolhido por Deus. Deus tem grandes coisas para realizar através da tua vida. E por você, muitas vidas vão se render aos pés de Jesus Cristo, através do seu testemunho. Então eu quero te convidar, ore comigo, ore neste momento. Se você quiser vir aqui no altar, em nome de Jesus, fica à vontade. Ore aí, ore aqui. Fica à vontade de sair do teu lugar. Fica à vontade de repente abraçar um irmão, uma irmã e falar: quero orar com você. Neste momento, sinta-se à vontade, mas não deixe de orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, aqui está seus filhos, ó Pai. Aqui está, Senhor Deus, um povo escolhido pelo Senhor, propriedade do Senhor, povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Pai. Um povo adquirido pelo preço de sangue, para anunciar as grandezas, ó Pai, que nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, a luz de Jesus Cristo. Ó Senhor, muitos dedos apontaram, ó Pai, para os teus filhos, muitas acusações, muitas afrontas, Senhor, mas eu quero dizer que a mão forte do Senhor nesta noite está estendida, cancelando, Senhor Deus, neutralizando, Senhor, qualquer dardo inflamado, qualquer, Senhor Deus, pensamento contrário, qualquer pensamento de desistência, qualquer, Senhor, pensamento de autocomiseração. Em nome de Jesus, nós cancelamos, nós declaramos a vitória, nós declaramos o teu favor, ó Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos a unção, poder, a autoridade do Senhor, vinda do trono de Deus sobre este povo, dizendo: nós vamos romper, nós vamos alcançar, nós vamos vencer em teu nome, Jesus, para a tua glória. O seu nome será exaltado através das nossas vidas, através do nosso testemunho, e vai começar lá na nossa casa. O primeiro lugar, Senhor, o nosso celeiro de avivamento será nossa casa, será nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí. Se você crê, diga assim: aleluia. Diga: eu creio, aleluia. Pode aplaudir Ele, porque Ele é digno, Ele merece, aleluia.